Boa tarde, sejam bem-vindos ao Alentejo às Quartas, organizado pela Divisão de Conservação da Natureza e Bem-Estar Animal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. Como é habitual, estamos a gravar o webinar e no final os participantes poderão colocar as suas questões. Muito obrigada. O webinar de hoje é dedicado ao papel dos charcos temporários para os morcegos. A nossa oradora, Joana Silva, irá dar-nos a conhecer a importância destas zonas úmidas e as ameaças que enfrentam, nomeadamente como a disponibilidade de água influencia a comunidade destes mamíferos. Joana Silva é estudante do terceiro ano do doutoramento de Biologia, com mestrado em Biologia da Conservação pela Universidade de Évora. Tem integrado projetos multidisciplinares focados nos serviços de ecossistemas e na promoção da conservação em soluções ecológicas para as redes de infraestruturas lineares. A sua investigação é focada na promoção da conservação da fauna, flora e habitats e atualmente é colaboradora do MED, Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, e do Instituto para as Alterações Globais e Sustentabilidade, o Change, da Universidade de Évora. É também sócia da Associação Morcegos.pt. Muito obrigada, Joana, por ter aceito o nosso convite e passava-lhe a palavra. Ok, olá, obrigado pelo convite, Alexandre, e por parte de toda a equipa por fazer parte destes webinars e neste contexto também das zonas úmidas. Então, como já foi referido, sou Joana Silva e sou atualmente estudante de doutoramento em Biologia. Vou então agora partilhar aqui o meu ecrã, só um bocadinho. Ok. Então, pronto, eu estou a estudar os morcegos em charcos e trago-vos este tema do papel dos charcos temporários e da disponibilidade de água para os morcegos. Este tema foi originalmente desenvolvido no âmbito do projeto Live Charcos, porque se sabia da importância destes corpos de água para outros grupos faunísticos, mas ainda não tinham sido feitos estudos para os morcegos. Começando então aqui por dizer o que são charcos temporários, nomeadamente os charcos temporários mediterrâneos. Estes charcos são zonas úmidas de água doce parada que apresentam alternâncias sazonais entre períodos com água presente e períodos em que a água seca. Eles têm a particularidade de ocorrer em zonas com uma topografia plana e de ter uma coluna de água com pouca profundidade máxima. Estes habitats ocorrem frequentemente na região mediterrânica, no entanto, são também muito vulneráveis e suscetíveis a pressões e ameaças. Estes habitats estão ainda protegidos mundialmente pela Convenção de Ramsar e, a nível europeu, constituem habitats da Rede Natura 2000. Relativamente às ameaças que eles passam. As pressões antropogénicas são uma das principais causas da sua degradação, modificação e drenagem, destacando-se então as práticas agrícolas e de pecuária, que são cada vez mais intensivas, e também o desconhecimento pela sua importância. Acima destas causas, vêm também as alterações climáticas que provocam o aumento dos períodos de seca e a alteração dos regimes da pluviosidade. Mas então, por que é que estes habitats são tão importantes? Eles são importantes porque são habitats naturais, criados pela natureza, porque albergam uma elevada diversidade de espécies, muitas delas raras e ameaçadas, nomeadamente de plantas e de anfíbios, e ainda porque aumentam a conectividade entre zonas úmidas de água doce e contribuem para a diversificação da paisagem. E o que é que estes habitats têm tanto a ver com os nossos morcegos? Eles representam valiosos locais onde os morcegos se podem alimentar e podem beber água. A importância destes locais como locais de alimentação.
deve-se essencialmente à sua elevada densidade e abundância de insetos, uma vez que todas as espécies de morcegos que ocorrem em Portugal são exclusivamente insetívoras, e relativamente à dependência dos morcegos pela disponibilidade de água. Ocorre porque eles enfrentam um elevado risco de desidratação devido ao seu metabolismo acelerado, às elevadas exigências energéticas consumidas durante o voo e ainda mais durante a sua época de reprodução, para ter uma reprodução de sucesso, e durante a época de amamentação, em que as fêmeas lactantes bebem em média 6 vezes mais água por noite que os morcegos que não estão a amamentar. Durante este período, as fêmeas lactantes têm ainda áreas vitais menores, voam distâncias mais curtas e saem dos abrigos com maior frequência, aumentando assim a sua atividade junto aos abrigos durante a noite, o que torna essencial a presença destes corpos de água por perto. Falando agora um pouco sobre os morcegos. Estes animais, que são geralmente desprezados pela população, são os únicos mamíferos voadores do mundo. E em Portugal existem 30 espécies de morcegos, sendo que 28 delas ocorrem em Portugal continental. Eles têm também uma grande longevidade, havendo registros de indivíduos que ultrapassaram os 30 anos, e cada fêmea tem uma cria por ano que nasce durante a primavera. Quanto aos locais em que se abrigam, estes são muito variados, havendo espécies cavernícolas, que usam grutas e minas, arborícolas, que usam as cavidades nas árvores e nos troncos, e espécies fissurícolas, que usam as fendas em rochas, em escarpas ou em edifícios e também podem se esconder debaixo das telhas. Além disso, há também aquelas espécies que são generalistas e que se aproveitam facilmente de qualquer estrutura criada pelo homem. Apesar de ainda muitas pessoas associarem os morcegos aos vampiros, existe uma enorme variedade de tamanhos, de aparências e de comportamentos dos morcegos. Aqui coloquei algumas fotos onde conseguem visualizar com maior zoom os focinhos dos morcegos. Dá para ver que alguns são mais achatados, outros têm uma forma mais de ferradura, outros são mais alongados, e também existem diversas formas, por exemplo, de orelhas, umas mais compridas, outras mais curtas, outras mais quadrangulares. Como podem ver, existe então uma grande diversidade de formas, e também podem ver que eles, ao perto, até conseguem ser bastante fofinhos. Estes morcegos têm também uma grande importância no nosso ecossistema, ao prestarem serviços tais como serem controladores de pragas. Eles, para além de comerem insetos, comem muitos insetos diariamente, podendo comer por noite até metade do seu peso em insetos, o que os torna então um inseticida natural para muitas pragas agrícolas. Por exemplo, num dos projetos em que participei em montados, escolhemos 200 dejetos de morcegos, foram para análise, onde foram detectadas 14 espécies de insetos consideradas pragas, que incluía as desfolhadoras e perfuradoras de bolotas. Além disso, também se tem vindo a confirmar que eles consomem pragas, por exemplo, de vinhas, olivais, sobreirais, entre outros sistemas agrícolas. Passando então agora para a metodologia utilizada para a detecção destes animais. A que eu utilizo mais frequentemente é a detecção acústica. E o que é que ela grava? Ela grava a ecolocalização usada pelos morcegos para localizar objetos e presas através. Peço desculpa. Isto grava a ecolocalização que é usada pelos morcegos para localizar objetos e presas através dos ecos
de ultrassons que são emitidos pela boca e pelo nariz dos morcegos. Para tal, existem vários detectores, dos quais eu já tenho conhecimento de utilizar estes dois, que são as estações automáticas e os audiomóveis. Ambos são de fácil colocação do campo, onde bastam ficar bem presos a árvores ou estacas, de forma a apontar para zonas abertas nos locais de amostragem. E dependendo do objetivo de cada trabalho, os detectores podem gravar mais ou menos horas, mas o período de gravação será sempre entre 30 minutos antes do pôr do sol e o nascer do sol, que corresponde ao período de atividade dos morcegos. Para identificar as espécies, utilizamos softwares específicos de som, tais como o Audacity e o Kaleidoscope. Os insetos são também sempre uma amostragem importante quando estudamos os morcegos e por isso medimos a disponibilidade de insetos simultaneamente com a atividade dos morcegos. No meu caso, eu costumo utilizar estas armadilhas luminosas, que são homemade, e que capturam os insetos para posteriormente poder fazer as identificações dos insetos à lupa. Agora, gostaria de falar-vos de alguns casos de estudo e nos resultados que fui obtendo ao longo do doutoramento. Então, numa primeira fase realizada no âmbito do projeto Live Charcos, quisemos perceber se os charcos temporários mediterrâneos e os charcos permanentes têm a mesma importância. Então, fomos comparar o seu uso pelos morcegos. Os charcos temporários mediterrâneos são os desta imagem aqui em cima, e são aqueles que os caracterizei inicialmente. Os charcos permanentes são charcos que, como o nome indica, mantêm-se com água durante todo o ano. Estes foram construídos pelo homem para sustentar a agricultura e o gado e foram, na sua maioria, criados através do aprofundamento de charcos temporários. Neste estudo, como resultados, verificámos que houve uma diferença, aliás, que houve significativamente mais diversidade de espécies de morcegos nos charcos permanentes do que nos charcos temporários. E fomos ainda perceber quais as características do habitat que afetavam essa utilização dos charcos pelos morcegos. E 4 fatores mostraram ser de maior importância para a riqueza de espécies. Em primeiro lugar, a biomassa de dípteros, que são na maioria pequenos insetos, pequenos mosquitos, aliás, foi o que mais influenciou os morcegos de forma positiva. Estas são presas muito abundantes na dieta de metade das espécies que registamos e verificamos ainda que houve significativamente maior biomassa destes insetos nos charcos permanentes do que nos charcos temporários. Depois, a proporção de área urbana, que veio influenciar, em segundo lugar, o uso destes habitats, também de forma positiva. Este resultado aqui vem-nos mostrar a importância da disponibilidade de abrigos na envolvente dos charcos, que neste caso promoveu várias espécies que estão bem adaptadas a ambientes urbanos. Aqui, o regime hidrológico, ou seja, o facto de ser temporário ou permanente, veio como a terceira característica a influenciar a riqueza de espécies, tendo sido os charcos permanentes aqueles mais importantes. Por fim, a velocidade do vento vai influenciar negativamente, uma vez que a mesma reduz a densidade de presas e dificulta o voo dos morcegos. Esta variável foi ainda significativamente maior nos charcos temporários do que nos charcos permanentes. Agora, relativamente à atividade dos morcegos, os resultados foram muito semelhantes aos da riqueza específica. Houve igualmente mais atividade de morcegos de forma significante nos charcos permanentes do que nos charcos temporários. E tivemos 3 fatores idênticos a destacarem-se com maior importância. Novamente, veio em primeiro lugar a biomassa de dípteros como influência positiva,
em que, para além de estarem presentes em grandes espaços, em grande parte das espécies, também são as presas favoritas daquelas espécies mais comuns, ou seja, aquelas que têm maior atividade. Seguidamente, a atividade foi influenciada positivamente pela proporção de área urbana e, por fim, negativamente pela velocidade do vento, tal como na riqueza específica. Aqui, o regime hidrológico não mostrou ser importante para a riqueza para a atividade, aliás, para influenciar a atividade dos morcegos. Neste estudo, conseguimos concluir que os charcos permanentes são mais importantes para a riqueza específica dos morcegos, e também que apresentam um maior número de espécies ameaçadas. Isto deve ocorrer principalmente por terem presença de água durante todo o ano e possivelmente mais disponibilidade de alimento de forma estável. Além disso, os charcos permanentes amostrados mostraram ter tido maior biomassa de dípteros e menor velocidade do vento, são dois dos fatores que afetam os morcegos e que podem ter também influenciado esta preferência. Outro fator de grande influência positiva neste estudo foi então a proporção de áreas urbanas, o que destaca a importância dos abrigos na envolvente dos charcos. Isto vai reforçar também a necessidade de aumentar a disponibilidade de abrigos também para espécies raras, como por exemplo através da instalação de caixas-abrigo que terão de ser adequadas às espécies. Então, neste estudo que acabei de referir, foi um estudo em que não tivemos em consideração o grau de conservação dos charcos e, por isso, ainda dentro do projeto Live Charcos, fomos a fazer outro trabalho em que vimos a diferença da atividade e da riqueza específica dos morcegos ao restauro dos charcos temporários mediterrâneos. E como o fizemos? Através da comparação entre charcos que foram restaurados ao nível da topografia, de forma a devolver ou aumentar a capacidade de retenção de água, e charcos de controlo que sofreram pequenas ações de gestão, tais como a plantação de espécies nativas e a remoção de espécies invasoras. Os dados para este estudo foram recolhidos ao longo de um período de 5 anos. 3 anos antes das ações de restauro e 2 anos após essas ações. Usamos para comparação 6 charcos recuperados e 9 charcos de controlo. E quer neste estudo, quer no que referi anteriormente, ambos foram realizados na costa sudoeste de Portugal. As análises deste estudo mostraram que não houve um impacto significativo do restauro na atividade dos morcegos, ainda que tenhamos verificado um ligeiro aumento da mesma nos charcos restaurados. No entanto, relativamente à riqueza específica, esta tem sim um impacto significativo do restauro, em que houve um aumento de até 2 espécies a mais nos charcos restaurados. Relativamente ao elenco de espécies, houve algumas que aumentaram a sua atividade em ambos os charcos. No entanto, o complexo Myotis-myotis ou Myotis-buiti são ambas as espécies ameaçadas e Nyctalus vaijoeri, que é uma espécie com menor grau de preocupação, ambos aumentaram os seus valores exclusivamente nos charcos recuperados. Depois, nos charcos de controle, não detectamos alterações significativas na atividade das espécies. Este estudo aqui mostrou que os charcos temporários em melhor estado de conservação aumentam a riqueza específica dos morcegos, têm o potencial para aumentar a atividade dos morcegos e também melhoram a dinâmica e o funcionamento das zonas úmidas. Sendo assim, após estes 2 estudos, pretendemos ainda medir a atividade e a diversidade dos morcegos ao longo das estações do ano em charcos temporários, para perceber também a influência da sazonalidade aqui nos morcegos.
E para isso, além das amostragens de morcegos e da disponibilidade de insetos, com a metodologia que referi anteriormente, foram também adicionadas variáveis de vegetação. Para estes objetivos, foram recolhidos dados em 20 charcos temporários e 20 áreas correspondentes envolventes, que serviam como controle. Cada uma tinha uma distância média, uma distância entre si mínima de 150 metros. Os locais foram selecionados em zonas de montado nos distritos de Évora, Beja e de Setúbal. Relativamente às variáveis de vegetação, fiz levantamentos de drone nos pontos de amostragem, no qual tenho aqui um pequeno vídeo da aterragem do drone, para posteriormente poder então medir a produtividade da vegetação através dos índices NDVI e EVI, que medem a saúde e a densidade da vegetação. E também para poder saber a altura das copas, também pode ser importante aqui para os morcegos. Além disso, fiz uma caracterização detalhada da vegetação, que incluiu nos charcos 10 quadrados de 1 metro quadrado para a identificação das herbáceas, 5 deles colocados na orla e no interior do charco e outros 5 colocados em transetos junto aos charcos. Relativamente aos transetos, foram feitos 3, com 50 metros cada um, para a identificação das árvores e dos arbustos que se sobrepunham ao transeto. Fiz ainda uma caracterização também semelhante para a envolvente, que incluiu 5 quadrados de 1 metro quadrado distribuídos pelos transetos para a identificação das herbáceas e novamente os 3 transetos de 50 metros cada um para a identificação das árvores e dos arbustos. Relativamente a estes últimos objetivos, os resultados ainda são muito preliminares, mas queria-vos mostrar que se verifica que o número total de vezes em que as subordens de insetos aparecem não varia muito entre charco e envolvente, e que as subordens mais comuns que capturamos foram os Nematocera, que são os mosquitos, seguidos pelos Polyphaga, que correspondem a escaravelhos, joaninhas, entre outros, e os Brachycera, que são nomeadamente moscas. É de referir aqui também que os Nematocera e os Brachycera são os dois grupos que constituem os dípteros, ou seja, aqueles que referi anteriormente como fazerem grande parte da dieta dos morcegos. Por fim, na medição sazonal, verificamos que a primavera e o verão têm, como é expectável, maior número de insetos e também maior atividade dos morcegos, enquanto que no outono foi a época mais baixa, quer para os insetos, quer para os morcegos. Vemos ainda novamente vemos aqui, novamente uma ligação sempre entre os morcegos e os dípteros, nomeadamente ligada aqui aos Nematocera. E apesar de visualmente não se verificar diferenças significativas entre os charcos e as envolventes, nestas análises falta ainda comparar cada charco com a respectiva envolvente e falta também englobar variáveis muito importantes, tais como a presença de água ou ausência e a distância entre o charco e a envolvente, que serão, juntamente com a caracterização da vegetação, os próximos passos para este trabalho e para ter resultados maiores. E pronto, era isto que tinha para vos mostrar. Obrigada. Muito obrigada, Joana. Lembramos que aos nossos participantes que poderão colocar as suas questões de forma no bate-papo ou que poderão eventualmente ligar os micros e levantar a mão para colocarem as suas questões. Eu vou dar as permissões agora aqui de seguida.
Já agora, aproveito aqui para perguntar aqui à Joana, enquanto as perguntas não surgem aqui por parte dos nossos participantes, até quando é que vai decorrer este estudo, Joana? Isso é uma pergunta difícil. Para já é suposto terminar no final do ano, deste ano 2025. Mas depois depende ainda de algumas análises e se demoram mais ou não, mas em princípio até o final de 2025 já terei alguns resultados, sim. Ou seja, continuam a recolher dados no campo, é isso? Aqui a questão é mais a falta não, o que falta ainda da parte das análises, no campo já está quase tudo, e também ainda da parte de identificação, nomeadamente dos morcegos, que demora bastante tempo. Então, a parte de campo está feita, mas falta aqui englobar esta parte das análises e das identificações para Então, estes últimos objetivos. então temos aqui um participante que levantou aqui a mão, João. Se quiser ligar o seu micro, João Temudo. Enquanto o João aqui não liga o seu micro, não sei se não está a conseguir ligar o seu micro. Temos aqui umas perguntas aqui no bate-papo que eu aproveito para ler. Ok. Não está. Pronto, Estou temos agora. aqui. Posso? Sim, sim, Posso colocar sim, a questão? João. Sim. Boa tarde. Sou João Temudo, falo da Nisa. Eu só queria colocar uma pergunta pelo seguinte. Nós aqui numa propriedade nossa, da Santa Casa da Misericórdia de Nisa, de alguns anos esta parte, temos uma pequena colónia temos uma pequena colónia que está mesmo instalada na sede do Monte. Só que da coisa de 3 semanas a esta parte, desapareceram de lá. Qual é que será a razão por que desapareceram? Se nós não fizemos nada, nunca, foram sempre, já estão ali há vários anos sediados, haverá alguma razão assim especial para que possam ter desaparecido repentinamente? Isso pode depender também em que zona é que eles estavam, ou seja, estavam num edifício abandonado, estavam em Não, zona mais arborizada. o edifício é assim, sofreu obras há coisa de 10 anos, aquilo estava impermeabilizado, portanto, não, só que eles entram pela chaminé da casa e ficavam no teto. Portanto, nós quando lá vamos com cuidado, porque sabemos que eles estão lá, e agora, há coisa de 3 semanas deixámos de os ver, e temos ido todas as semanas ver, será que já cá estão os morcegos? Nunca mais apareceram. Pois, Será? agora, se eles já saíram daí, agora até começar as temperaturas a aumentar, será um bocado difícil, porque possivelmente esse edifício estava a ficar cada vez mais frio e eles sentiram necessidade para ir para outra zona, porque eles agora eles costumam hibernar no inverno, apesar das alterações climáticas ah, já não ser tão ah, já não corresponderem bem ao que era, Sim. ou seja, às vezes nós vamos às brutas e já não estão a temperaturas tão baixas como era suposto, mas os edifícios podem estar a ficar mais frios agora nestas últimas semanas e eles terem mudado. No entanto, se verificar no próximo ano, a partir da primavera, eles podem voltar. Pois é que Ah, nós estávamos já habituados a eles, de uns anos essa parte, mantinham-se sempre presentes, não é? Mesmo nesta altura. Estranhámos o facto de terem desaparecido de um dia para o outro. Pois, ainda por cima, se foi assim a colónia toda, em princípio há de ter sido devido à temperatura. As temperaturas agora baixaram um bocadinho mais, e eles podem ter saído devido a isso. Ok. Obrigado. Nada. Então, uma pergunta, Joana. Gostava de saber o que é um charco com boas condições. Tem um coberto de silvas. Ai, então,
um charco, é um charco temporário ou um charco permanente? Ana Carla, se puder, é permanente. Permanente, ok. Aqui neste caso, um charco com boas condições. E a parte da vegetação, lá está, é uma das que eu ainda não englobei nos, nos estudos que já tenho os resultados. No entanto, o charco normalmente não pode estar muito coberto por vegetação. Agora, coberto por silvas, se fores nas margens, para eles não há grande problema. Em termos de conservação, isso depois difere é das comunidades de fora, que eu aí já não consigo especificar, porque isto é sempre em colaboração com pessoas de vegetação, e eu já não estou tão especialista aí na parte, quer de como restaurar os charcos em termos de comunidades de vegetação. Tenho apenas experiência noutros tipos, de como é que afetam então os morcegos. Mas as silvas normalmente não impedem a presença dos morcegos nos charcos. Agora também depois vai depender do tamanho do charco, vai depender também da poluição, se for um charco mais limpo, se não for, e das comunidades vegetais, que neste momento não tenho conhecimentos para dizer quais são as espécies que são mais impactantes ou não, que ainda não cheguei a essa parte. A Ana Carla, que nos perguntou há pouco aqui a questão da vegetação, pergunta como posso saber se tem morcegos no charco? Como eu, como eu falei, temos aqueles dispositivos que nós vemos medimos a atividade dos morcegos, mas pronto, para isso era preciso estar a comprar o material assim, e vendo de uma forma mais simples, basta ir a partir do final da primavera, que é durante a época de reprodução deles, ou no verão. Quando começar o lusco-fusco, dá para ver se tiver bastante atividade ou alguma, dá para ver logo eles a saírem dos abrigos e a irem lá ao charco beber água e alimentarem-se. A maioria dos charcos que têm atividade, a partir do lusco-fusco, se as temperaturas estiverem boas, eles conseguem se ver facilmente. Portanto, é uma forma mais simples e mais económica das que eu falei. Relembrar a todos os participantes, nós vamos depois disponibilizar também o contacto de e-mail da nossa oradora e que depois também poderão eventualmente colocar questões sobre a temática também de forma escrita. A Isa Teixeira pergunta: ainda que os dados não estejam trabalhados, há já alguma ideia da influência da vegetação ou outras estruturas, como vedações, na atividade dos morcegos? Não, infelizmente não tenho qualquer resultado preliminar sobre a vegetação. O que já se sabe, eu aqui fiz uma caracterização bastante detalhada sobre a vegetação, mas há muitos artigos que falam, por exemplo, numa das coisas que eu também foi, que é a altura das copas, também costuma influenciar, porque as árvores, como são abrigos para muitos morcegos, quanto maiores também fazem, disponibilizam mais abrigos e afetam a atividade. No entanto, outros tipos de comunidades, nós também temos acesso aqui com o drone também conseguimos ver as vedações, também podemos colocar essa parte como uma outra variável, mas ainda não temos qualquer ideia sobre os resultados, porque lá está, é muito pouca coisa feita em termos de herbáceas ou de arbustos, é tudo muito sobre a vegetação de árvores, e é mais sobre a altura, por causa da disponibilidade
de abrigos e também acabam por atrair mais insetos também nas zonas das árvores. Temos aqui um participante, a Rosa, que quer colocar uma questão. Rosa, se quiser ligar. Olá, boa tarde, estão-me a ouvir? Sim. Boa tarde, Tarde. Joana. Se calhar vou fazer uma pergunta um bocadinho vaga, mas como é que nós podemos atrair mais morcegos? Porque nós gostávamos muito de os ter como auxiliares e à nossa volta temos tanta agricultura intensiva que acho que os repele e queria algum conselho para os poder atrair, se me conseguir dar. Ok. Nós também já colaboramos com algumas herdades por causa daquela questão que eu estava a dizer que eles consomem muitas pragas. Então, uma das nossas metodologias é colocar caixas de abrigo para os morcegos. Existem algumas caixas standard no site do ICNF, que as pessoas podem construir e colocar nas suas herdades, algumas que somos nós que colocamos, naquelas que temos colaboração, mas qualquer pessoa pode colocar, por exemplo, também em árvores. Lembro-me uma vez, numa escola, colocou uma caixa de abrigo numa escola, no centro tinha uma árvore e colocou lá uma caixa de abrigo que foi mais tarde colonizada por morcegos. Ela tem que estar no mínimo a 2 metros, 3 da altura do chão, para para os morcegos gostarem, digamos assim, dessa zona. Mas a caixas de abrigo é a melhor forma de os atrair. Depois, quem tem acesso a guano, ou que encontre no chão, ou assim, também pode colocar lá para elas terem algum cheiro da parte deles. E assim também é mais fácil para eles entrarem. Pois há umas que a gente coloca e também não tem, acabam por não ser colonizadas, mas isso, pronto, o que nós podemos fazer é dar-lhes abrigos à disposição para eles serem atraídos. Dizer que também online, como a Joana disse, existem alguns esquemas de caixas que estão disponíveis online, portanto, e que poderão eventualmente consultar e depois replicar. Temos aqui uma levantada do agrupamento de escolas do Ourique. Olá, boa tarde. Boa A minha tarde. dúvida era, depois de nós colocarmos uma caixinha, como é que nós fazemos a monitorização ou a manutenção? Em termos de manutenção, não há de haver muita manutenção a fazer, ou seja, colocam-se lá, depois eles é que decidem se vão para lá ou não. Em termos de monitorização, normalmente é com um escadote e verificar, olhar lá para dentro. Há umas que têm uma portinha, mas há outras que é só com uma lanterna espreitar lá para dentro e dá para ver, caso eles não estejam lá, dá para ver também se têm indícios ou não, mas é espreitando basicamente. Como elas estão muito altas, normalmente com uma escada é a única necessidade que existe para verificar. Nada. Patrícia Tavares levantou a mão. Boa tarde a todos. Queria só perguntar uma coisa rápida. Portanto, em Lisboa eu vejo bastantes, quer dizer, felizmente eu adoro morcegos por acaso, e vejo bastantes morcegos. Isto quer dizer que não estamos assim tão mal a nível de, pronto, deve ser de poluição ou alguma coisa, pronto. Sempre que em Santos Velhos eu costumo ver bastantes. Onde eu moro, também costumo ver bastantes morcegos e efetivamente há uma espécie de um lago que antigamente tinha peixes e que eu não faço ideia se o lago é bem tratado, não é bem tratado. Se calhar eles também estão aqui, há algumas árvores e há esse lago. Se calhar eles também estão aqui nesta zona por causa disso. Eu queria saber se deveria olhar para o lago, ter algum tipo de cuidado, a ver se realmente não os afasto. Era só isto. Obrigada. Nada. Então, eles não se importam muito quando é em zonas mais rurais, não se importam muito que as pessoas estejam lá, ou seja,
pode estar à vontade que os morcegos não se vão afastar por causa disso. Mas possivelmente esse facto terá a atrair uma grande diversidade também de morcegos, sim. Mas em termos de É no meio de manutenção, Lisboa, é no meio de Lisboa, sim. meio de Lisboa, ok. Pois, deve atrair mais espécies comuns e aquelas generalistas estão mais adaptadas, mas eles também usam bastantes, porque são pequenos elementos na paisagem que eles vão acabar por utilizar, quer seja em zonas mais rurais ou não, em zonas de urbanização, eles acabam sempre por utilizar esses elementos que são importantes para eles aqui mesmo nas zonas urbanizadas. Porque as espécies mais comuns normalmente vêem-se, penso também na zona de Lisboa, vêem-se bastante junto aos candeeiros, ao partir sempre do partido do Lusco-Fusco, eles vêem-se muito, então sempre que há uma oportunidade para eles se alimentarem e beber água, eles acabam por ir. Depois, como é que os afeta? Por exemplo, em termos de poluição ou não, isso já são outras questões que teriam que ser analisadas. João Pinto pergunta que tipo de alterações no restauro dos charcos parecem ser mais benéficas para os morcegos? Pois, lá está. Nós aqui não fizemos um gradiente de tipos de restauro. Fizemos, como é que eu ia dizer? Houve aqueles charcos que foram restaurados para ficarem com um bom nível de conservação, onde foi feita a escavação ao nível da topografia, foram colocadas espécies endémicas e os outros foram alterações mais pequenas, mas esse tipo de diferenças em cada um deles, nós não tivemos esse tipo de medição, então não consigo aqui estar a responder. Depois, quando eu tiver os resultados da vegetação, de como é que a vegetação afeta os morcegos, aí já terei melhor resposta para esse tipo de perguntas sobre, sobre os processos de restauro e como é que o charco em si deve ser conservado. O Pedro Almeida pergunta: no último estudo também estão a trabalhar com os charcos temporários mediterrânicos? Não, por acaso esqueci-me de dizer, aliás, não, sim, estamos a trabalhar com os charcos temporários mediterrâneos, mas não só, os temporários no geral. Eu esqueci-me por acaso de referir essa diferença. Nos primeiros dois foram apenas nos charcos temporários mediterrâneos e neste aqui estou a englobar os temporários no geral. Andreia pergunta: as ações de restauro dos charcos temporários na costa sudoeste visou apenas a sua função como habitat de alimentação de morcegos ou teve em conta a comunidade vegetal que caracteriza e define o tipo de charco em causa, enquanto habitat protegido pela Diretiva Habitats? Foram identificados os tipos de charcos ou apenas estava em causa o habitat 3170? Aqui foram restaurados o Habitat 3170, que é o que existe em maior quantidade e que acaba por ser um dos mais vulneráveis, e o restauro foi feito para esse habitat ser restaurado e ter as condições mais próximas da sua caracterização natural. Ou seja, aqui o restauro não teve a ver com os morcegos. O facto de termos implementado esta análise aos morcegos foi um extra pensado do planeamento do restauro dos charcos. Até porque, como referi, estes charcos temporários mediterrâneos, eles são importantes porque têm muitas espécies endémicas de plantas, muitas espécies também de fauna muito raras, então
para ele ser considerado um Habitat 3170, ele tem que ter essas comunidades. Por isso, ao nível do restauro, era esse o objetivo, era ter todas essas características para que fosse um charco bem conservado. Pois os morcegos foi algo que nós planeámos para perceber como é que este tipo de restauro influenciava os morcegos. A Associação Vita Nativa pergunta-nos o seguinte: dadas as várias opções de caixas de abrigo para morcegos, têm dados sobre o tipo de abrigo que é mais provavelmente ocupado? Pode repetir, peço desculpa, não percebi. Dadas as várias opções das caixas de abrigo para morcegos, têm dados sobre o tipo de abrigo que é mais provavelmente ocupado? O que é mais provavelmente ocupado, isso depende das espécies que existirem na zona ou no local que for colocado. Nós, quando colocamos caixas, queremos, por exemplo, em herdades, em zonas de sistemas agrícolas, queremos colocar aquelas caixas que irão atrair maior número, maior diversidade de espécies, que são as caixas mais comuns. Pois há umas mais especializadas, mas terá que se ver que também se podem ser colocadas nesses sistemas, ou então pode-se colocar vários tipos de caixas de abrigo, mas normalmente são as mais comuns, acabam por servir para a maioria das espécies todas. E depois depende as que forem colonizadas, são as que estão mais próximas ou as que não têm um abrigo estável. Acaba por depender do que tiver de espécies à volta da zona onde se colocam as caixas. O Edgar Mesquita pergunta: nas Caldas da Rainha, a Câmara Municipal criou um charco temporário numa nova zona verde que está a desenvolver. Como podemos validar a importância deste charco para os morcegos? Podem também colocar lá caixas de abrigo, é uma das opções. Não sei qual é o âmbito desse charco, mas se tiver lá um poste ao pé ou uma árvore, podem colocar caixas de abrigo e assim verificar se existe a presença ou não de morcegos. Obrigada, Joana. Relembrar mais uma vez que nós depois iremos vos partilhar quer o e-mail da Joana, quer os links que estão também aqui a ser partilhados e dada aqui a questão do interesse aqui da atração dos próprios morcegos em si, também iremos partilhar depois mais informação detalhada no e-mail que enviarmos junto com o link da gravação. Relembrar mais uma vez também que através do e-mail da Joana também poderão depois colocar questões e dúvidas que possam surgir em relação a esta temática. Muito obrigada, Joana, pela sua disponibilidade e por ter aceito aqui o nosso convite, que é sempre uma temática aqui que interessa e estes mamíferos às vezes muito mal compreendidos também. Portanto, e é com satisfação que vemos o interesse aqui dos nossos participantes aqui nesta temática. Muito obrigada, Joana, mais uma vez, e relembrar a todos que o nosso próximo webinar será realizado no próximo dia 19 de fevereiro e que desta vez a nossa oradora, Carla Rego, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, vai-nos trazer a lista vermelha de invertebrados no Alentejo. E para se inscreverem neste webinar ou nos nossos próximos webinars que temos já previstos, a Patrícia já deixou aí o link no chat e que poderão aceder e inscrever-se nos webinars que mais vos interessarem. Ou então inscreverem-se em todos. Muito obrigada mais uma vez, Joana. Muito obrigada a todos os participantes que estiveram presentes e que também colocaram as suas questões. Um resto de boa tarde e até daqui a 15 dias. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde.